Agora vai. Amados, queridos, então, os cânticos congregacionais, eles estão sumindo, não é? Cada um canta, só ele, e ele declara, e é um cântico individual, não há mais o senso de coletividade, o que a gente chamava de canto congregacional, onde a igreja cantava e as letras remetiam sempre numa questão do coletivo, nosso Deus. Tu sabe, né, Antônio? Deve observar isso aí muito mais, que lida com música. Então a gente percebe que dentro da igreja há indivíduos. A igreja não é indivíduos, a igreja é corpo, irmãos. Então pessoas que elas vivem numa coletividade, mas elas vivem em um coletivo, mas com um senso de individualidade e de individualismo, que é pior ainda. Então é esse direito individual em detrimento do coletivo. Não dá conta as leis. Quem que dá conta? Não tem como dar conta. Tantas leis, porque ou você prejudica um e favorece o outro. É sempre o senso da coletividade. A coletividade deve prevalecer, né, diante do individualismo. Então a marca é individualidade e estética. Nunca se deu tanta importância para as aparências, amados. Nunca, né? A estética tem sido assim um negócio. A gente vê as notícias, a gente morrendo aí, porque muitas vezes faz uma cirurgia plástica e quando você vai ver, a pessoa já era assim, linda. Mas essa questão de estética é tão forte, esse apelo, né, para a mulher magra, para a mulher jovial, para o homem sarado e tal. A estética tem sido assim a perseguição e a vida de muitos. Sim, claro. Anorexia, bulimia. Então o que acontece? A estética, a aparência, a vida de aparência, inclusive. A vida de aparência. Amados, eu fico me perguntando. Vai parecer engraçado, mas é sério, tá? Se o mundo fosse de cegos, imagina, como que a gente ia influenciar as outras pessoas? No chaveiro. Veja bem, amados, nessa sociedade, nessa geração que vive de aparências, você pega o Facebook, você vê lá, irmãos, pessoa postando uma vida mentirosa, hipócrita. Mas você fala assim, mas será que é a mesma pessoa? Não é sério, irmãos? Não, é muito preocupante isso, porque vive-se por aparência, por hipocrisia. Não é a realidade daquela pessoa, e ela sabe que não é, mas ela quer mostrar aquilo que ela não é para as outras amigas, amigos. Fala, não é possível, é uma vida de mentira, não é? Então a estética no sentido, não é só a estética física, mas é a aparência em si, pessoas vivendo por aparências, mostrando quem não são, hipocrisia, seja dentro da igreja, seja na sociedade. É um negócio muito preocupante, né? As pessoas querem mostrar performance, né? De mostrar que é um pai adequado, um esposo adequado, um pregador adequado, um crente adequado, mas tudo na aparência. Tudo na aparência, amado. A estética tem sido a marca. Então a gente percebe que as coisas aqui estão se encaixando, ou o texto, né, vai denunciando homens amantes de si mesmos. Vamos continuar a leitura? Bora lá? Homens amantes de si mesmos. Eu não vou dar toda essa... 2 Timóteo capítulo 3. Eu não vou dar toda essa... Não vou fazer todo esse comentário em cada ponto não, tá? É só esse aqui que eu estiquei mais um pouco. Homens amantes de si mesmos. Avarentos. Uma pessoa avarenta é aquela que ama o dinheiro. Ama o dinheiro. Vive para o dinheiro. O dinheiro, ela faz de tudo para ter dinheiro, não é? E ostenta, inclusive, em detrimento de pessoas. Então olha só a marca, a característica desse final dos tempos. Pessoa, uma sociedade que as pessoas amam o dinheiro acima das pessoas. O dinheiro, amados, tem que ser um meio para que a gente abençoe as pessoas, não o contrário. As pessoas têm sido um meio para se conseguir dinheiro, para se ter dinheiro. Então é o que diga aí os ricos quando casam, as pessoas quando se separam, melhor dizendo, né?
Amantes do dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, mas é o amor excessivo a ele. Aí, segundo 1 Timóteo 6:10, se não me falha a memória, né? O amor ao dinheiro é a raiz e a causa de todos os males aí, e de fato é. Então é um negócio preocupante. Morreu o camarada lá, irmão, os filhos briga para a herança do pai, é um negócio complicado, né? Cadê a família? Cadê o amor? Qual foi a herança que esse pai deixou? Não foi o caráter, não foram valores bíblicos e princípios bíblicos, éticos, morais. A única coisa que deixou foi dinheiro. Tão miserável que tudo que eles têm na família é dinheiro. Olha, tem gente que é tão miserável que a única coisa que ela tem é dinheiro. Isso é uma miséria muito grande, né? Então, homens avarentos, é um negócio preocupante. Presunçosos, soberbos, né? Aqueles que acham que podem fazer alguma coisa, que são autossuficientes. Então, presunçosos e soberbos também. Como diz o adolescente, gente que se acha. Blasfemos. Blasfemos. O meu é vaidoso. Isso. É a mesma, no presunçoso, né? Não. No soberbo? Depois do orgulho, a vaidade. O que é soberba é uma vaidade, né, Ângela? O que é uma vaidade, irmãos? O que é uma vaidade, biblicamente dizendo? Tudo é vaidade. Sim, tudo é vaidade. Mas o que é vaidade? Biblicamente falando, quando a gente pega o livro de Eclesiastes, que é o que vai tratar com maior profundidade sobre esse tema, sobre esse termo, vaidade. A ideia no original, na língua hebraica, é oquidão de nada. Oquidão de nada. É o oco do nada. É correr atrás do vento. É querer segurar o vento. É futilidade. É aquilo que não permanece para a vida. Nem nessa nem na futura. Vaidade é tudo aquilo que não gera vida. Vaidade é tudo aquilo que é fútil. Vaidade é tudo aquilo que sem aquilo eu viveria. Muito bem, obrigado, inclusive. Entende? Só que nós estamos confundindo vaidade com prioridade. O que antes era luxo, hoje tem sido uma necessidade. Não é? Então antes para alguns era luxo, ter isso, ter aquilo, tal. Hoje é necessidade. Se a pessoa não tem aquilo, se ela não possui aquilo, é quase que uma abstinência, irmãos. Celular, por exemplo. Vai um de nós viver sem celular? Já não tem uma... desespero. Não, tem a... Não sei se é monofobia, já tem um termo para isso. Abstinência que se tem por falta da tecnologia. Olha que coisa horrível. Olha o que o ser humano tem se tornado, irmãos. Tem sido sugado para um abismo existencial, uma alma angustiada por coisas fúteis. Vai dar. Uns perde até a vida, né? Dentro, né, dessa tecnologia, perde vida, perde casamento, perde emprego, né? Tudo. As pessoas perdem tudo por causa do celular. Isso. Não é o aparelho em si, é tudo que traz, é tudo que ele traz de possibilidades e tal. Mas o que é vaidade? Vaidade é tudo aquilo que eu viveria sem e não faria diferença nenhuma na minha vida, para aqueles que vivem uma vida verdadeira, porque o que se tem vivido é uma vida fake, não é só o news que é fake, é a vida falsa, é uma vida do Paraguai, não é? É uma vida, irmão, que não é vida, é subvida, só existe uma vida, que é a vida no Evangelho, a vida em Cristo. As pessoas estão tendo saudade das coisas antigas, das brincadeiras antigas, das conversas antigas. Mas por quê? Porque aquilo gerava vida, porque era relacionamento. O que importa na vida? Relacionamento. O que é o Evangelho? Reconciliação de um relacionamento que foi quebrado. Qual é o problema da humanidade? De relacionamento diante de Deus, diante do outro e diante de si mesmo. Amar o Senhor teu Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Está resolvido a situação. Mas o que é vaidade? Aquilo que é fútil. Então, homens vaidosos, homens soberbos, orgulhosos, né? É a ideia aqui, ó. Blasfemos. Se blasfema de Deus, não é fácil. Desobedientes. Irmãos, regra para as pessoas hoje. Nossa, pensa num ser humano agoniado quando fala assim, ó, tem que ser assim, tem essa regra, tem essa lei. A gente burla a lei muito fácil. Numa sociedade corrupta dessa, que a gente fala dos políticos, mas isso está dentro, irmãos, de cada um de nós, porque nós somos corruptos por natureza.
E essa sociedade que não refreia em nada e nunca refreou, porque quanto mais lei você precisa pôr, mais proibição, é porque o negócio está muito mal. Mais punição e ameaça, porque o negócio está muito mal. E aí estão achando que a solução hoje, eu estou falando de política, nem de político, nem de candidato, nada, tá? Mas as pessoas estão achando que assim, se armar o povo, né? Se colocar mais punição, aí isso vai refrear de uma maneira emergencial? Sim, não tenho dúvida. Mas será que a gente não está remediando e não está tratando a causa? Que é caráter, que é formação, que vem lá da família, os valores e princípios que nós julgamos ser esses bíblicos e que servem para a humanidade em todos os tempos? Então, gente desobediente a pais e a mães. Eles colocam, a gente poderia colocar assim, professor, um filho que não obedece o pai e a mãe, ele vai obedecer quem? Não tem como. Vamos colocar uns alunos dentro de uma sala de aula, que de repente em casa uma criança rebelde, Não, é impossível. Não obedece o professor, mesmo porque a lei favorece eles, né? Mesmo porque eles são amparados pela lei. Eles são legalmente autorizados a agredir professores, a ofender legalmente. Eles são protegidos, esses inocentezinhos, essas criancinhas, anjinhos, só falta as asas. Mas também tem eliminado, tem crianças que são ótimos filhos dentro de casa na rua. Não, então está alguma coisa errada, está a aparência. Tá, vamos pegar aqui a raiz das coisas. Então, desobedientes a pais e a mães. A maior autoridade que existe na vida de um ser humano são seus genitores. Se eu não respeito quem me deu a vida, quem acha que vai respeitar? Não tem como. É por isso que o mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Isso vai fazer que te favoreça a vida, a vida boa e a vida longa, não é? Primeiro mandamento com promessa, é o que diz o texto bíblico. Então, se eu não respeito pai e mãe, não vou respeitar ninguém. Aí eu vou fazer de tudo para burlar a autoridade, porque a autoridade é em casa que é, e é o pai que faz isso, não é a mãe. E a gente vê homens frouxos. É verdade, Deus falando. Grava aí, Jesus. Vamos lá, amado. Então, olha só: desobedientes a pais e mães, pessoas ingratas, irmãos, ingratas, inclusive aos pais né? Os pais e as mães também, ingratos, achando que fizeram um favor, né? Quando fazem alguma coisa para os filhos. Os pais têm que ensinar, isso aqui tem que vir de casa, na raiz, no cerne, na base da sociedade, da humanidade, aquilo que Deus estabeleceu como um princípio regulador de regras para a vida, que é a família. Outra questão, então a gente vê toda essa... Ô professor, na minha vida dizendo assim, os filhos desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Que são os profanos. Aqui no meu está profano, que é isso aí. O profano aqui não tem respeito às coisas sagradas. Essa é a questão do profano, não tem respeito às coisas sagradas. Se blasfema, se profana, se tem como as coisas de Deus, né? Como as coisas santas de Deus, como se coisas comuns. Nome de Deus em vão. Nada mais hoje é sagrado, tudo é profanado. A gente vê até mesmo em púlpitos pessoas falando assim de uma maneira totalmente sem reverência, sem respeito a Deus, né? Usando a palavra de uma maneira com chocarrice, amados. É um negócio muito preocupante. Então, profano é que não respeita as coisas sagradas. Essa é a ideia do profano. Sem afeto natural. Nossa. Hã? Eu não entendi, mas não diga isso. Quer dizer, não, então não diga. André, como eu vi na internet, você já viu um rapaz daquele brasileiro, só canta piada evangélica lá em cima. É stand-up comedy evangélico. Né? É complicado. Uma coisa, amados, é você ter um bom humor. Uma coisa é você usar de ironia. São recursos da oratória. Outra coisa, eu até reconheço que eu exagero de vez em quando em algumas aulas e até pregação e tal. Mas não acredito que eu chegue nesse ponto, né? Eu preciso me policiar. Eu sei, estou aqui fazendo
Estou confessando meu pecado. Mas o que acontece, o que o texto diz aqui, é algo muito mais, é algo grave, aliás. Algo grave. É você de fato ser essa pessoa que desconsidera, sabe? Totalmente assim, que há coisas sagradas. Há coisas sagradas. Há de fato coisas que a gente precisa ter uma cautela. O nome de Deus, por exemplo. A palavra de Deus, por exemplo, amados. Não se deve usar essas coisas despropositadamente, de uma maneira assim totalmente irreverente. A gente precisa ter respeito com as coisas, né? Então, aliás, nós tínhamos respeito na sociedade, tinha respeito com lugares, com pessoas, com ocasiões, não é? Então se tinha esse respeito. Isso era traduzido em um comportamento, mas não era um comportamento apenas, é porque isso estava lá dentro. A gente sabe que nem todos os comportamentos refletem o caráter da pessoa, às vezes é mesmo uma regulamentação social de comportamento. Não quer dizer que isso automaticamente todos que viviam nessa sociedade eram pessoas reverentes, piedosas e tal, mas é o fruto, né? É o comportamento. Sem afeto natural é gente que não tem, exato, é isso aí a palavra mais comum, né? Coração, não tem afeto, gente insensível, indiferente, irmãos. Tem pessoas que vê o outro sofrendo, faz como tanto fez, não tem afeto, não tem empatia. Não tem empatia, a palavra é essa, não tem empatia. Isso dentro de igrejas, infelizmente, né? Estou falando em geral aqui, mas a gente vai percebendo que no nosso meio, talvez até na nossa vida, em algum grau, possa ter aí esses pecados, aí a gente precisa ter muito cuidado. Então, sem afeto nenhum, gente assim que, sabe, ama mais um cachorro do que um ser humano. Tem pessoas assim, trata melhor um cachorro do que um ser humano. Há cuidados maiores com um animal do que um ser humano. Eu não estou incentivando que maltrate animal, só que não tem como, não tem comparação, amados, não é? Tem gente que gasta rios de dinheiro, cuidado, preocupação, tem um sentimento com aquele animal e não tem com a criancinha. Tem alguma coisa muito errada, adota um cachorro, mas não adota uma criança. Uma coisa muito errada nisso. Depende, a lei para cachorro, shorts de cachorro virou marketing. Ó, que coisa interessante. Interessante, mas não é que é boa. Eu vejo os casais, irmãos, pegando um cachorro, isso é nosso filho, mas consideram como tal. Não é que é uma estimação que é saudável que todo mundo tenha. Não, assim, sabe? A questão às vezes não é nem assim que você tem um carinho, que se o animal é de estimação, você precisa ter estima. Claro, você tratar bem, fazer carinho, não é essas coisas que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que estão passando dos limites e muitas vezes o afeto humano, isso está sumindo, irmãos. Aí vem uma interessantes valores, né? Vale mais um cachorro do que uma criança. Vocês sabiam, preste atenção aqui no que eu vou falar, que isso aqui é lei do nosso país. Vocês sabiam que a pena, a punição para você matar certos animais é muito mais dura, é muito mais longa do que se você matar um ser humano? Lei do Brasil, irmãos. Lei nossa aqui. Vai matar um animal aí, dependendo do animal, a punição, cadeia, ela é mais rigorosa, a pena, do que se você cometer um homicídio. Tá certo? Então é um negócio preocupante. Sem afeto natural, irreconciliáveis, gente com coração endurecido, pedra, caluniadores. O que tem de gente que calunia crentes? Facebook de novo. Irmão, as redes sociais servirão para uma coisa na eternidade, para provar que os crentes tinham tempo para orar. Então, não é possível, né? Tanto tempo naquele trem lá ainda. Então, caluniadores, gente que de fato falam aquilo que as pessoas não fizeram. Difamadores é uma coisa, caluniadores é outra. Difamador são as pessoas que falam aquilo que as pessoas não são. Difamador, a fama. Caluniadores são aquelas pessoas que dizem coisas que as pessoas não disseram. E o que tem de crente fazendo isso, e nessa época de política, pior ainda as coisas, né? Irmãos, época de política só vai revelando quem é e quem não é. Tem um certo candidato que eu não vou falar não por questão de ética, não vou falar mesmo, ele é próximo da nossa região. Vamos ver se é assim, né? Não vou. Não, porque é cristão, é um pastor, presidente,
né, de uma denominação tradicional, centenária e tal, né? Aquela reunião de Deus que tem no nome. E o que acontece? Que o ministério, meu Deus, a prioridade dele é a família. Que hipocrisia é essa, meu Deus do céu? Eu conheço o cidadão, a denominação dele, a igreja que ele dirige, que ele preside, família passa longe. Como que na igreja não consegue plantar isso? Vai fazer o que para a sociedade? Você não consegue lá 500, 600 crentes implantar um projeto desse, dar ênfase e prioridade para a família? Como vai fazer isso, irmãos, no estado? Porque é para deputado estadual que ele está concorrendo. Tá certo? Então é muito complicado, muito complicado. Então vamos lá. Essa época de eleição revela quem são os crentes. Discurso de ódio. Nossa, eu não quero nem falar, senão eu me fico incontinente. Gente que não tem continuidade, perseverança, firmeza. Gente que está assim hoje e amanhã assado. Gente que hoje tem uma postura e amanhã outra. Gente que não sustenta em pé o que falou sentado. Gente que está pregando uma coisa hoje e amanhã volta na igreja, é outra doutrina. Desviaram. Cadê a firmeza? Cadê a convicção? Não é? Negociaram. Incontinente. Gente que não tem, não é linear. É assim, irmãos, ó, Jacó da vida. Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, né? Não é referência de ninguém. Era ontem, mas hoje já não é mais. E aí a gente vai percebendo que cruéis, gente cruel. Gente cruel não é gente ruim. Gente ruim é uma coisa. Gente cruel não se contenta em fazer o mal. Ele faz o mal com requinte. Pensa aquilo que o provérbio diz. Fica à noite maquinando na sua cama o que pode fazer de pior para aquela pessoa no outro dia. Tem projeto, gasta energia, recurso, é cruel, gente cruel, gente que não só mata, gente que mata torturando, mutilando, não é, irmão? Então assim, gente cruel, gente ruim é uma coisa, é gente cruel aqui. Então tem gente que, diz aí o ditado popular que mata na unha, né? Tem que matar os povos. Cruéis, sem amor para com os bons. Sabe o que é sem amor para com os bons, irmãos? Os que matam crentes. Lembra da missionária Dorothy Stein? Sei lá o que, né? Está fazendo a bondade. Então é sem amor para com os bons. Gente que faz o bem hoje parece que são as pessoas piores que tem na sociedade. Quem quer fazer o que é bom, o que é correto, parece que são aqueles que são odiados na sociedade. Sem amor. Não só na sociedade, né? Em geral, eu acho. A sociedade já está em geral. Sim, né? Não posso dizer na sociedade geral. Como se fosse, em tese, eu tenho que ficar assim, tentar fazer o bem, não tem nada. É isso aí, não tem nem o que acrescentar mais, é isso aí. A sociedade geral. Então, sem amor para com os bons. Traidores. Gente que não é fiel, irmãos. Fidelidade. Lembra aquela gente leal, lealdade? Aquela pessoa que ia contigo, aquele amigo que ia contigo, apanhava junto? É verdade, né? Aquela pessoa leal que te defendia, aquela pessoa que você podia contar, tinha certeza, não, essa pessoa eu sei que é amigo, independente de qualquer coisa, amiga, pessoa leal, não é? Era no pouco, era no pouco, era no muito, era em situação diversa, leal, lealdade. Negócio complicado. Obstinados, teimosos, gente que não se dobra, gente teimoso. Nossa, teimoso. Deixa pra lá. Orgulhosos. Então isso aqui é um pecado que a gente vê nas nossas vidas e na nossa sociedade, que foi um dos motivos pelo qual Deus trouxe o dilúvio lá no capítulo 6 de Gênesis. Homens orgulhosos, gente arrogante, gente que pensa que é melhor do que os outros. Por quê? Porque tem mais dinheiro, porque tem um diploma, porque tem uma cor de pele, porque tem uma intelectualidade, porque tem uma habilidade, porque mora em tal lugar, porque nasceu em tal cidade ou estado. Então orgulhosos, cheios de orgulho. Olha assim por cima. Conhece alguém assim? Muitas vezes dentro da igreja. Agora o problema, amados, de quanto de orgulho nós temos em nós. Porque aquele que acha que não tem orgulho já é orgulhoso.
Eu não posso me orgulhar da minha humildade. Alguém disse assim: quando a pessoa ela entende que ela é humilde, ela é soberba. Quando ela aceita que ela é soberba, deixou de ser e passa a ser humilde. Então a gente precisa sondar as nossas vidas, mas está falando de uma forma um pouco mais intensa. Aqui eu acho interessante, porque está falando para nós. Aliás, amados, tudo isso aqui, na verdade, essas características, eu esqueci de falar isso no começo, e é importantíssimo, isso aqui eu deixei passar. Todas essas características são para pessoas religiosas. O que Paulo está dizendo aqui são características para as pessoas que vivem em religião. Depois a gente vai ler aqui e a gente vai ver isso aqui. Tá? Eu esqueci desse detalhe, só para que a gente pudesse comparar. Eu falei de sociedade, mundo e tal, mas o que Paulo está trazendo, o final dos tempos, os dias trabalhosos, seriam justamente aquelas pessoas que professariam o nome de Deus. Professariam o nome de Deus. De alguma maneira pertenceriam à religião, inclusive a evangélica. Que a religião tem tudo, até salvo. Até a gente salva, a gente encontra nessa religião chamada evangélica. Vocês sabem que Jesus nunca foi evangélico, né? Então vamos lá. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, amigos dos prazeres de Deus. O prazer, lembra que eu falei que a característica dessa pós-modernidade é o individualismo? Então o que importa? O meu prazer. Eu mereço ser feliz. Não é não? Eu mereço isso. É injusto isso comigo. Olha as ideias que a gente ouve no nosso coração, de vez em quando, na nossa mente. Pô, a pessoa quer falar dos outros, né? Eu mereço ser feliz. Eu mereço umas férias. Eu mereço não sei o quê. Eu mereço ser respeitado e reconhecido como professor. Eu mereço não sei o quê, né? O meu prazer é o que vale. São os orgasmos existenciais que nós temos que experimentar todos os dias, toda hora. Então, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Aqui que vem o texto que dá para a gente afirmar que Paulo está dizendo isso aqui para religiosos. Tendo a aparência dessas pessoas de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, vai longe, foge. Isso é uma gangrena, um câncer, uma podridão para a vida humana. Essas pessoas religiosas que vivem com essas características contamina. Isso é um pecado nefasto, devastador. Últimos tempos, estamos vivendo isso.